Então agora nós vamos medir, fazer as medições desse outro compressor aqui, um compressor didático, né, para apresentação para vocês. Então eu vou escolher aqui, né, 2 pinos para medir o valor de resistência aqui. Aí se você olhar ali no multímetro, eu consegui 59,8, vou botar 60, tá? Vou representar aqui o que mais parece, né, os 3 pinos que estão ali, 60. Não sei ainda se está certo o que eu estou dizendo aqui, mas né? Agora eu vou escolher o outro aqui, outro par, e eu tenho 45. Então, para representar um 45. E aqui, no último par, então, que nos resta medir, nós temos 15, né? Deixa eu acalmar um pouquinho. 15,5 para nós, vamos trabalhar com 15. Então vejo, meus alunos, que quando nós identificamos o maior dos 3 valores, nós identificamos automaticamente o pino comum do compressor, onde vai o protetor térmico. Quando nós identificamos o menor dos 3 valores, nós identificamos um enrolamento de maior potência, portanto, o enrolamento principal, ou R. E o valor intermediário, então, que restou, vai ser o enrolamento auxiliar, ou S. Então, agora nós vamos fazer a medição no refrigerador mesmo, montadinho, na prática, como vocês, numa situação normal de campo, né? Nós já tiramos a caixinha de proteção dos componentes, veja que é só uma proteção mesmo, uma caixinha de material plástico, não é condutor, né, e que protege contra um contato acidental dos terminais elétricos aqui que estão conectados ao compressor. Então, para que nós possamos ter acesso aos enrolamentos do compressor, eu vou ter que sacar fora os componentes, né? Então nós vamos tirar aqui o relé, primeiro passo, né, com o auxílio de uma chave só para não forçar, tiramos aqui. E agora vamos tirar também o protetor térmico também, só para a gente não forçar, do pino comum. Está aqui o protetor térmico, né? Pino comum. Bom, então nesse caso você já pode observar, né, pela própria aparência, que trata-se de um protetor, de um relé de partida do tipo PTC e de um protetor térmico também com disco com resistência ômica interna, né? Então não é o nosso bimetal, que a gente conhece que era o mais antigo, e também não é o nosso protetor térmico relé de partida com bobina solenoide, tá? Fiozinho terra, né? Tiramos o fio terra então. E agora nós temos acesso aos pinos do compressor. Tem que ser mais aqui. Tá. Vocês podem observar também, alunos, que é normal, é prático os fabricantes disponibilizarem o circuito elétrico dos refrigeradores ou no próprio refrigerador, no próprio produto, muitas vezes no manual, né? Em alguns casos também pode ter acesso pelo modelo, site do fabricante, né? Vai na internet, acha no departamento de pós-venda, assistência técnica, você vai achar o esquema elétrico dos produtos, tá? Bom, rapidamente nessa figura você tem acesso a todo o diagrama de ligação do refrigerador, né? Você veja que entra energia aqui, a energia passa pelo termostato, né? O termostato vai fazer os contatos então internos que estão lá no compressor. Aqui nós temos o nosso protetor térmico, né? E aqui embaixo o relé representado aqui. Então na representação, engraçado, está representando um relé de bobina solenoide, né? Mas que liga o compressor, né? E aqui um diagrama mais com outro tipo de representação, mas que é basicamente a mesma coisa também, né? Então nós temos aqui o termostato, tem protetor térmico, né? O relé de partida e os enrolamentos do compressor, com os pinos já identificados, C, R e o S, né? Multímetro já ajustado, né? Então vamos fazer a medição iniciando pelos 2 pinos que estão na parte de baixo, na horizontal aqui. Então eu achei aqui, só ele estabilizar, 58,5, né? 58,5. Agora eu vou pegar o pino da esquerda com o pino superior.
E eu vou encontrar (28), pino da direita com o pino superior, (32), bem quase iguais, né? Mas nós identificamos de qualquer forma um valor maior de resistência, que foi 58,5, os dois pinos de baixo. Portanto, o pino superior é o nosso comum. De fato, vocês viram que era onde estava o protetor térmico, né? Depois nós achamos os outros dois valores, seriam, o menor deles seria aqui, entre o pino da esquerda e o pino comum. Nós identificamos lá então 60 ohms nos dois pinos inferiores, né? Nós identificamos aqui seria 32 e aqui 28. Uma pequena diferença, pausa vírgula lá, mas para esse nosso objetivo aqui não tem problema, tá? Então observe, quando eu identifico a maior resistência ohmica, automaticamente tenho o comum. Quando eu identifico a menor resistência ohmica, eu tenho o rolante de marcha principal. E a intermediária ficou o de partida, o rolante de partida. Então está identificado os pinos do compressor. Só para lembrar então, pessoal, aqui eu fiz, até mencionei um pouquinho, mas em inglês nós teríamos essas siglas, CSR, do comum, start e run. Né? Se fosse para nós trabalharmos com português, auxiliar, marcha. Né? Alguns colocam também auxiliar e principal, mas o principal pode confundir com partida, né? Então com auxiliar e marcha. Tá? O último teste que nós faremos então para identificar se o compressor está comprometido ou não seria o teste de massa, que a gente chama, o teste de fuga de corrente, onde nós vamos vamos colocar o nosso multímetro aqui numa resistência ohmica mais alta da escala, né? E nós vamos então identificar se há alguma passagem de corrente de qualquer um dos três pinos para um ponto de metal desprotegido do compressor. Então eu vou pegar um tubo de cobre aqui, né, dar um pequeno risquinho para segurar uma pontada da ponteira, e eu vou ver então, se eu colocar aqui, eu observo que deu curto-circuito, né? Então isso não pode acontecer nos pinos do compressor, tem que ficar como se fosse aberto, como está ali agora. Então eu coloco no primeiro pino, no segundo pino, no terceiro pino, mostrando que não há fuga. Se eu tivesse com um ponto aqui, observem que já deu variação, tá vendo? Então estaria, né? Não pode ter dos enrolamentos onde passa a corrente elétrica para a carcaça do compressor, então tem que estar abertinho. Esse é chamado teste de massa ou de fuga de corrente. Então, alunos, finalizando a nossa apresentação de hoje, como é que a gente sabe se o compressor está com defeito? Nós identificamos os três enrolamentos, né? E nós observamos que houve coerência entre os valores, ou seja, são três resistências, né? Sendo que uma dessas três é a soma das outras duas, né? Num teste mais específico, um pouco mais aprofundado, vocês deveriam pegar o modelo de compressor no site do fabricante e observar os valores das resistências ohmicas esperadas e vão comparar os valores que vocês mediram com aqueles valores que estão lá, né? Então a gente já pode saber se o compressor está dentro do valor especificado ou se de repente eu posso ter algum início de curto-circuito entre espiras em algum desses enrolamentos. Então os testes são comparar os valores de resistência ohmica e também se não há fuga para a carcaça, né? Depois, vocês também têm a aula, já que nós mostramos para vocês, de teste do relé e do protetor térmico. Então, o protetor térmico, a princípio, na temperatura ambiente, ele tem que estar dando continuidade entre os contatos, permitindo passagem de corrente, né? Se ele não estiver permitindo passagem de corrente na temperatura ambiente, significa de pronto que ele está em aberto, no caso, e o compressor não vai funcionar, né? E o relé, nesse caso aqui, que é o relé PTC, ele também tem uma escala de resistência ohmica
por temperatura. Então, qual é o teste que a gente faz aqui? Pega a escala junto com o modelo do relé, né? Então vai na tabela do fabricante para aquele modelo, você vai ter lá uma escalinha de temperatura e resistência ohmica que você vai esperar entre os contatos do relé de partida. Então você vai fazer a medição e vai verificar se está entre se o valor está dentro do valor esperado com alguma tolerância especificada pelo fabricante, né? No outro relé, que é o mecânico, a gente já mostrou que é a continuidade girando a bobina porque basicamente ele abre ou fecha os contatos.